Olá a todos e todas. Esse é o curso de psicanálise, sou o professor Márcio Ramos Ferreira. A gente vai dar prosseguimento ao curso falando sobre a segunda tópica freudiana. Então, a obra freudiana está dividida em duas tópicas. A primeira tópica é sobre inconscientes e sexualidade. O que divide dessas duas tópicas na verdade, o conceito de pulsão de morte. Então, o conceito de pulsão de morte ela tem consequências no aparelho psíquico e na forma de Freud entender os fenômenos clínicos. E aí, essa consequência, essa virada na obra, ela não foi aceita por muitas partes dos freudianos. Ainda tem gente que tem essa resistência para pensar a pulsão de morte, mas o fato é que ela cria uma nova leitura dos sintomas de uma forma mais radical de entender o inconsciente, entender a pulsão e a sexualidade. Então, o objetivo dessa aula é entender como é que fica o aparelho freudiano a partir dessa nova perspectiva de entender a pulsão, de entender a satisfação, né? Então, Freud elabora uma nova concepção de aparelho psíquico em 1920, né? Mas precisamente a partir do trabalho da metapsicologia sobre além do princípio do prazer. E ali no além do princípio do prazer, ele fala assim de que, retomando, né, de que existe algo que não está submetido ao princípio do prazer, ao princípio da realidade. Né, e aí através desse conceito de pulsão de morte. E ela é obrigada a estabelecer no aparelho outras instâncias psíquicas, né, para tentar dar conta disso. Por muito tempo, essas novas instâncias psíquicas elas foram lidas conforme a leitura médica, né? Então, começaram a chamar essas instâncias psíquicas de id, de superego, né? E separar essas formas de conceber aparelhos, essas instâncias de aparelho, como se fosse um desenho do pica-pau, né? Como se fosse ali do lado o malzinho, o bonzinho, né? Ali o super-eu, do outro lado o isso, e um pedindo prazer e outro pedido que renunciasse o prazer, né? E isso trouxe consequências muito complicadas para a psicanálise, para o ensino de psicanálise, para o entendimento da psicanálise no Brasil. Então, é hora sempre de revisitar esses conceitos e revisitar de uma forma mais rigorosa através da letra freudiana, através dos trabalhos freudianos que estão bem longe disso, né? E aí a gente vai pensar primeiro no contexto da segunda tópica, vai pensar no conceito de estrutura do aparelho, né? Então, um conceito estrutural pensado por Freud a forma estrutural de ler esse aparelho. Vai pensar em todas as instâncias psíquicas e como é que elas articulam, porque há uma tendência de pensar que essas instâncias psíquicas elas funcionam de forma separada. E, na verdade, elas têm um modelo de articulação que uma já implica a outra, né? Então não tem como pensar o isso sem pensar o super-eu, não tem como superar o super-eu sem pensar o inconsciente, pré-consciente, o isso, né? E pensar também como essa estrutura formada pelo inconsciente, pré-consciente, inconsciente, e também pelo isso, e pelo super-eu, né? E pensa também como é que vai ficar o sintoma a partir dessas conceituações, né? Então é uma aula bastante rápida, são conceitos bem rápidos, né, que a gente vai poder trabalhar. Então, vamos passar então pelo contexto da segunda tópica, né, que Freud, quando ele escreve a segunda tópica, ele está ali atravessado por um monte de questões que vêm da sociedade. Que uma é o pensamento sobre alguns acontecimentos sociais, né? A guerra, fenômenos da clínica, né, que não estava ali à disposição do princípio do prazer, né? Então, La Guerra, ele colocou ali para Freud uma questão que seria impossível, né, de uma convivência harmônica e de que o sujeito vivesse uma determinada harmonia, de vivesse em determinado equilíbrio. Então, para Freud, essa tentativa de estabelecer um equilíbrio, isso é impossível numa sociedade. Então ele escreve ali no mal-estar da civilização de que a própria consequência de entrar na civilização
é uma certa dose de mal-estar e que o sujeito é exatamente essa dose de mal-estar, que é impossível abrir mão dessa dose de mal-estar, né? Então é impossível se domesticar totalmente a pulsão. A pulsão ela fica aquele motor, né, que guia o sujeito, né, e o sujeito é sempre convidado a tentar domesticar, né? Então fica sempre um resto ali, uma certa dose de mal-estar aparecendo na estrutura, né? Então, abordagem estrutural, né? Então, olha só. Por muito tempo, esses conceitos de isso, eu e supereu, e eu estou falando isso, eu e supereu, não id, ego e superego, né? Eles foram abordados por uma abordagem como se fosse médica, né? Uma abordagem médica, né? Primeiro, né? Vamos partir dos nomes. O termo que Freud usa é isso, eu e supereu. Ele não usa id, ego e superego. Os pós-freudianos, depois que Freud faleceu, entenderam que se colocasse o nome desses aparelhos em latim, a psicanálise seria mais respeitada, né? Então, né, começa por isso. Então, assim, para ter um pouco mais de fidelidade à obra freudiana, esse curso ele vai utilizar isso, eu e supereu. Não id, ego e superego, né? Muitas vezes concursos ou provas ainda cai isso, mas está inadequado com o conceito de Freud, né? Então é necessário pensar que o isso, né, o supereu, eles estão desalinhados, né? E a gente tenta comparar a um esquema de jogo de xadrez, né? Onde que todas as peças elas têm uma função, elas têm uma lógica de funcionamento, elas estão alinhadas. Não tem como pensar o isso sem pensar o supereu e nem como pensar o eu fora da lógica do inconsciente, pré-consciente e consciente. Então todas essas instâncias elas estão articuladas e um dependendo da outra. Então cada caso clínico, essas instâncias elas vão ser discutidas de forma separadas, né? De forma separadas e elas vão fazer sentido conforme ali o caso clínico vai se dando. Então, nessa leitura psicodinâmica, a gente tem então uma linguagem estrutural. Então, o que é a linguagem estrutural? É que os elementos, né, o todo dos elementos, eles não se limitam só à soma deles, né? Cada forma, né, cada forma que se estrutura, cada jeito que eles se articulam tem uma nova leitura, tal como um jogo de xadrez, né? E aí, isso chamado estrutura, né? É como se fosse, você tem ali os mesmos elementos, mas como é que se articula esses elementos, né? Como é que se organiza esses elementos, eles vão dando uma leitura totalmente nova da organização psíquica, né? Então, por isso que cada caso é um caso na leitura da estrutural, assim como a clínica. Cada caso é um caso, não tem como eu estabelecer uma forma universal de funcionar em todos os modelos clínicos. Então, a gente opta por esse modelo estrutural de pensar a clínica, né? Então, o aparelho psíquico da segunda tópica, né? O aparelho psíquico da segunda tópica, eu escolhi abordar esse aparelho a partir do texto mais atual de Freud, chama A Dissecção da Personalidade Psíquica, né? Que é a forma mais atual do aparelho psíquico. Então, primeiro, né, é necessário aqui observar que nesse quadro, né, os elementos, né, eles são formados a partir de um ovo, né? Tem alunos meus que chamam isso de super egg, né? Porque ele tem um formato de ovo, né? E aí o que é interessante, você tem ali as três instâncias, tal como a primeira na primeira tópica, que é inconsciente, pré-consciente, né, e consciente, né? E é interessante o seguinte, a gente tem aí o eu, né, uma parte do eu que ele é inconsciente, pré-consciente e consciente, ou seja, o eu aqui na segunda tópica, ele não é totalmente pré-consciente e consciente. Ele tem influências do inconsciente também, né? E ao mesmo tempo, você tem ali efeitos ali também das outras instâncias. Primeiro, o supereu, que Freud determina como o herdeiro da cultura, né? E ali
elementos ali do inconsciente do supereu, quer dizer, o imperativo, né, de gozo, né, que a gente determina o supereu, né, e aí o supereu também é atravessado por inconsciente, pré-consciente e inconsciente. E por fim a gente tem ali o isso, né, que a gente tem a maior parte inconsciente, né? Então, assim, a gente tem um jogo do aparelho psíquico muito mais complexo na segunda tópica, né? A gente tem uma determinação de eu muito mais complexa, né? Que é o efeito da leitura do sintoma de Freud, né? Porque para Freud, naquele tempo, existia ali uma certa dose de satisfação do sujeito que era inconsciente e que isso não era lido, né? Então, primeiro das instâncias, que é tidos como inconsciente, pré-consciente e consciente. A gente está errado aqui um pouquinho no slide, mas aí ela aparece nos três. Olha só, o eu é articulado por essas três, por todas as instâncias, né? Então, por isso que a gente tem que falar de articulação. A gente não pode falar de eu sem supereu, sem o isso e sem inconsciente, pré-consciente e consciente. Então, o eu ele é estruturado por todas as instâncias, ele é dividido por todas as instâncias. Primeiro, o isso. Boa dose do isso, ele é entendido, então, como inconsciente, com certa dose de pulsão, né? Então, Freud chama isso de o caldeirão das pulsões. Ele é um pedido de satisfação, né? Ele é um imperativo de satisfação, tal como é o representante ali da pulsão no aparelho. Agora, o interessante é o seguinte, que o imperativo é satisfação, o imperativo não é prazer. Isso é muito importante constatar, porque a gente tem a renúncia também da pulsão como algo que também traz satisfação, né? Então, o sujeito, aquele que é normativo, né? Aquele que cede os imperativos do supereu, isso não é sem custo. Então, aquele sujeito normatizado, ele tem revivências do supereu também, né? E ele sofre também com isso, porque para Freud não tem como fugir da satisfação pulsional. E aí a gente também tem o supereu, né? Que o supereu, Freud chama então como uma representante da cultura, do psiquismo, né? Ele é um imperativo de gozo, né? Por que é um imperativo de gozo? Porque ele pede a renúncia pulsional, né? Entretanto, é impossível ceder totalmente da renúncia pulsional. E o sujeito gera dois sentimentos de culpa, né? Um tipo de culpa inconsciente e um tipo de culpa pré-consciente, né? E o modelo disso, a gente pode ver que é a culpa, né? A culpa é um tipo de elemento no aparelho provocado pelo supereu, que ele vem do seguinte, né? Se tem o imperativo no consciente que é para renunciar a determinada satisfação, né? E o sentimento de culpa aparece ali, né? Quando se tem assim, vamos dizer, um excesso, né? E esse excesso é vivido num certo gozo masoquista, porque aquele que se culpa, né? Ele se culpa por não ter cumprido, né, o imperativo superegóico, mas o sentimento de culpa ele não deixa de ser uma satisfação pulsional, porque o sentimento de culpa está associado a uma satisfação masoquista, né? Então, o supereu, ele, vamos dizer, ele açoita o eu, né? Mas todo mundo que é culpado, ele também está associado a um sentimento masoquista. Então, a culpa em psicanálise não é um sentimento tão indigno assim, porque está submetido a um esquema masoquista, né? Todo aquele que se culpa demais, ele também está associado ao isso, né? O isso que pede uma satisfação, né? E quando se renuncia o desejo pelo supereu, o sujeito fica totalmente subordinado a um gozo masoquista, né? Então, submeter aos imperativos do supereu, ele induz necessariamente também a um gozo masoquista, né? Um sentimento nada nobre, né? Então, como é que fica o sintoma do mal-estar na segunda tópica, né? O sintoma do mal-estar na segunda tópica, ele fica muito associado ao conceito, então, de gozo, né? Se, por um lado, o sujeito renuncia à pulsão, né, através do supereu,
por outro lado, fica um sentimento de culpa insuportável, né? E aí, como é que é o funcionamento desse sintoma? O supereu, ele aponta, então, um ideal inalcançável. Por quê? Os ideais sociais, eles vêm de uma forma inalcançável, né? É impossível ser o melhor funcionário do mês, é impossível ser o melhor aluno. E o sujeito, ele começa, então, a gozar, ele começa a ficar insatisfeito, ele começa, então, a sofrer porque ele não consegue ascender, que não consegue assumir esses imperativos do superior. E o que está aí de forma mascarada para o sujeito? É uma satisfação do isso, né? Porque o isso é o imperativo pulsional, né? Que manda o sujeito ter satisfação a todo custo, ainda que seja uma satisfação masoquista, né? Então, o que você tem então no sintoma na segunda tópica? É uma satisfação masoquista, né? Uma forma do sujeito se culpar, né, por aquela satisfação, e o sujeito ceder essa satisfação. O sujeito ele não consegue ceder desse gozo masoquista, né? É interessante essa relação do corpo, né? Por exemplo, o corpo e a representação que a gente tem do corpo, né? Ele vem com esse ideal da sociedade de corpo perfeito, mas ao mesmo tempo ninguém consegue ascender a ele, né? E com relação ao corpo, com relação ao desejo, todo sujeito ele vem culpado, porque dessa dose pulsional que é impossível apaziguar. Então, não existe forma de apaziguar as pulsões, o isso e o supereu, né? E o eu, por definição, ele fica então sendo açoitado e fica então de objeto nessas duas instâncias. A gente tira maiores dúvidas nos links, né? E também presencialmente na aula. Um abraço, até a próxima.